Eu vou começar com o termo mais da moda hoje, que é o quiet quitting, né? Que a gente podia traduzir meio como saindo aos poucos, né? Saindo devagar em silêncio, né? Saindo da empresa em silêncio. Eu queria te ouvir até que ponto isso está digando um modismo, até que ponto isso é simplesmente fazer o mínimo possível, né? Como está se falando, tá? Meio o lado indivíduo, por enquanto, na nossa conversa sobre isso. Tá? Eu tenho algumas opiniões depois que eu vou colocar, mas eu queria te ouvir primeiro. Eu acho ótimo que você traz, Sérgio, porque os americanos adoram colocar títulos, né? E o inglês tem essa pegada, né, mercadológica e tal, e cunhar termos. Eu acho que a questão, né, que a gente começou a falar da exaustão, né, e vem burnout e tudo isso, um dos clusters, né, que estão falando muito é do quiet quitting, que eu acho que, por definição, já é um conceito enganoso, né? Como diz em inglês, um misleading concept, né? Como você falou, da ideia do quê? Que as pessoas estão silenciosamente se demitindo. Até porque no começo desse movimento teve vídeos, TikTok e tal, de executivos ou de trabalhadores em geral, dizendo, não, porque o negócio é fazer o mínimo possível. Acho que isso leva para um lado que não é a essência do que está sendo trabalhado de uma forma, vamos dizer, mais profissional ou técnica. Eu acho que a grande questão que está por trás é uma necessidade, uma tendência das pessoas colocarem mais limites. Colocarem limites, seja na questão... E aí a nova geração é maravilhosa para isso, né? Com suas dores e as nossas dificuldades. Mas de colocar limites, seja nessa demanda exacerbada de trabalho, de cobrança, né? E ainda numa sociedade onde do positivismo, né? Que você tem que estar o tempo todo clicando e dando positivo ou não, e onde as pessoas estão colocando mais limites. E isso é levado ao extremo, dependendo da cultura, dependendo da forma que isso é trazido, leva a estar querendo se demitir, não veste mais a camisa, não está aqui. Então, eu acho que o grande ponto desse movimento, ou de qualquer uma, né? Você falou do Great Resignation, que já é uma outra natureza. Aí a gente está falando bem de um efeito pós-pandemia, onde durante a pandemia, com todas as dores, com todas as dificuldades, as pessoas passaram a se deparar também com os seus valores e com as suas escolhas. E aí, quando volta, isso passa muito, como você citou, pelo virtual também, né? Então, tem os que detestam, né? E tem os que adoraram ficar no remoto, ter proximidade com a família, depois de resolvidas as questões operacionais, né? E aí estão fazendo escolhas, tanto que o Great Resignation, se você for olhar as pessoas que estão pedindo demissão, né, por não quererem, muitas vezes, trabalhar com a questão remoto, presencial e tal, são pessoas de alto nível, são pessoas de grande liquidez no mercado, é outro ponto. Mas eu acho que o que está por trás de tudo isso, mais do que a gente olhar o sintoma, é a gente olhar a causa. Né? Então, a causa é o que desmotiva? Quais são os itens que, né, até os pesquisadores falam, a frequência daquilo que te desengaja é aquilo que te leva à exaustão, é aquilo que te leva a querer se afastar, né? Seja se fechar ou se afastar. E pode ser de uma relação, mas a gente está falando aqui desse mundo de trabalho. Então, acho que talvez a grande questão seja a gente explorar o que motiva as pessoas, né? O que vincula as pessoas dentro de uma organização.